equação. Então, continuando, né? Essa é a quarta e última aula desse capítulo. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, uma lida, né, nesse capítulo, mas quem chegou a ler, né, dar uma folheada ali, verificou que é um capítulo que, basicamente, como o nome diz, né, ele trata mais da parte teórica, né, da equação de Schrödinger e suas propriedades matemáticas, né? Então, essa a primeira e a segunda aula que foi apresentada a equação de Schrödinger é até mais tranquila, né? Aí a aula passada e essa aula é muito matemática, né? Mas tem alguns pontos que são fundamentais, né? E a aula de hoje tem um resultado interessante no final. Então, só para a gente revisar, a gente obteve na última aula, né, a equação de Schrödinger independente do tempo, usando a separação de variáveis, né, sugerindo que uma psi de x de t seja uma psi de x vezes uma φ de t, e aí faz a separação, obviamente considerando um potencial constante, independente, bom, já se é constante, né, e daí a gente encontra a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Que é essa que está escrito aí. Aí logo na sequência a gente comentou, né, que as funções, a função, a autofunção, né, a psi de x, não a psizona, mas a psi de x, ela tem que ter algumas propriedades matemáticas importantes, né? Como por exemplo ser finita, ser unívoca e ser contínua, né? Então essas propriedades são necessárias, né, para que a autofunção psi de x seja parte. Lembra que, vamos lá, né, os recursos áudio, não, os recursos visuais. Lembra que essa função psi de x, né, introduzida na psizona, né, então ela forma a função de onda que é a solução da equação de Schrödinger, né? Como a parte temporal é constante, né, vamos pensar assim, depende somente do valor de E, a gente tem uma função de onda, da equação de onda, que ela basicamente tem uma dependência espacial, porque ela depende da característica do potencial envolvido, né? Sendo assim, né, por isso que ela, né, é a equação de Schrödinger independente do tempo. Porém, né, a função que carrega a variável, a psi de x, né, ela tem que ser tanto a autofunção psi de x quanto a sua derivada, né, tem que ser finita, unívoca e contínua, certo? Bom, a gente vai continuar explorando as características dessa função, né, para a gente tentar entender um pouquinho mais, né? Então, a gente vai continuar, né, a nossa análise qualitativa dessas equações, porque o resultado no final é um resultado bastante interessante, né? Então, a gente pode reescrever a equação de Schrödinger de um outro modo, né? O que eu fiz? Eu passei o termo E psi de x que estava do lado de cá da igualdade para o lado de cá, certo? Como ambos os termos, tanto o potencial quanto a energia, multiplicavam a psi, então eu posso agrupar, né, aqueles que multiplicam a psi. Então vai ficar v de x menos e, que multiplica a psi de x. Bom, então aqui ó, já começo a construir uma derivada segunda, né, com a sua função própria, digamos assim. Bom, mas ainda dá para ficar melhorzinho, né, a visualização dessa função. Então aqui eu tenho do lado de cá a derivada segunda da psi de x, que é igual a 2m sobre h cortado.
esse termo aqui, né, eu passo, ou melhor, esse termo aqui eu passei do lado de lá da igualdade, certo? Mas aqui ele está invertido de posição, né, então sumiu com esse sinal negativo. Então fica 2m sobre h cortado, v de x menos e, que multiplica psi. Obviamente aqui está faltando, né, um x aqui, a psi de x. Então aqui, ó, a gente pode ver uma primeira coisa interessante, que é o seguinte: eu tenho uma função, né? Eu tenho a derivada segunda dessa função, ela tem que ser igual, né, a uma quantidade aqui vezes a própria função. Só que essa quantidade não é uma constante, né? Ela depende da forma do potencial. Seria mais simples, né, se essa quantidade toda aqui fosse uma constante. Mas não é, tem uma dependência espacial aqui ainda no potencial, ok? Então é necessário, né, conhecer como é a nossa energia potencial para resolver esta questão. Para ilustrar um tipo de energia, nós vamos usar, né, a energia potencial da molécula diatômica. Esse potencial, né, ele é mais ou menos assim, né? Eu tenho a energia e tenho a função energia potencial. Esse potencial, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas são duas equações que representam esse potencial aqui. A de Lennard-Jones ou a de Morse, né? Se eu não me engano. Então, uma é escrita no formato exponencial e a outra é escrita no formato de 1 sobre x elevado à sexta e mais um valor lá dividido por x elevado à quarta, alguma coisa assim. Né? São dois potenciais parecidos que representam, então, a energia dependente de x de uma molécula diatômica. E o que esse potencial está dizendo? É um exemplo, tá, de um potencial que poderia ser aplicado à autofunção para descobrir como que é a autofunção psi de x, e aí então a gente determinar a solução da equação de onda, ok? Eu dei um pause aí porque eu estou escutando gente lá fora. Então, se eu pegar, por exemplo, a derivada, né, nessa posição, eu tenho uma derivada grande, só que com inclinação negativa, né? E a gente sabe que a derivada, né, a variação espacial da energia potencial, menos a variação da energia potencial, vai ser a força, né? Então aqui eu teria uma força negativa, porém com esse sinal negativo aqui, então ela se torna uma força positiva de repulsão, e numa determinada posição eu vou ter a força igual a zero, né? Significa uma posição de equilíbrio. Só para a gente entender, vamos pensar assim, ó. É como se no centro aqui, certo? Eu tivesse uma partícula carregada e em outra posição aqui, né, eu tivesse outra partícula. Então essa outra partícula ela pode estar muito próxima, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui ou em qualquer uma dessas outras posições em x, né, considerando que uma delas está fixa. Então, quando essa partícula está muito próxima daquela ali, ela está no estado, existe uma força positiva de repulsão, então a partícula que está fixa na origem vai tentar expulsar essa partícula daqui. Chega uma determinada posição que existe uma posição de equilíbrio, né, onde as forças
se cancelam aí e a partícula, né, naquela determinada posição está numa posição de equilíbrio estável, né? Aí se a partícula estiver numa posição mais afastada, então essa derivada aqui é uma derivada positiva, mas aqui tem um sinal negativo, então essa força é uma força negativa. Então essa partícula, opa, vamos fazer aqui. Essa partícula aqui vai atrair essa para perto dela, né? Então, se eu determinar uma região aqui, se eu determinar uma linha, né, de energia que essa partícula pode gastar, então provavelmente ela vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio aqui, né? Que é uma aproximação, né, para o caso do oscilador harmônico simples, né? Aí depois essa derivada volta a diminuir, né, só que ainda positivamente, consequentemente a força vai diminuindo, né, atrativamente, digamos assim, até que chega uma posição que, de novo, né, a derivada assume um valor zero, né? Então significa que quando essa partícula está além desta região aqui, a força resultante da partícula que está nessa posição aqui fixa na origem, ela não age mais sobre a outra partícula. Esse é um potencial, né, foi idealizado, criado, para poder explicar, né, as forças de interação atômica, né, e explicar, né, como é possível manter uma estrutura atômica sem que não exista uma colisão entre partículas nem uma repulsão completa, né? Bom, eu só revisei, né, o que a gente já conhece. Então, esse daqui é um exemplo, né, de um potencial que depende da posição, certo? A gente chama aqui, quando essa partícula ultrapassa essa região, acontece a dissociação, ou seja, elas não se comunicam mais. Então, para que haja uma interação, né, essa segunda partícula tem que estar numa região próxima, né, da partícula que está no centro. Para uma determinada distância, elas não se enxergam, vamos pensar assim, né? Então, só quando alguma cai próxima da outra que ocorre essa interação. E aí, né, há uma competição entre força repulsiva e atrativa que mantém a partícula presa naquela região. Então, essa é uma ótima explicação, né, para o modelo de uma molécula diatômica, né? Só usando como exemplo, né? Bom, então se existe uma energia, né, constante relacionada a essa configuração, né, então essa energia está abaixo, né, desta linha limite aqui, então a gente diz que a partícula está ligada, né, a energia envolvida vai restringir o movimento da partícula, né, entre as posições x' e x2', ok? É interessante notar que, por enquanto, né, esse modelo não faz nenhuma referência sobre o valor de E. Ele simplesmente diz que a energia, né, ela pode estar em qualquer uma dessas posições aqui, né? Não existe uma condição matemática que restrinja o valor dessa energia, ok? Obviamente, se ela está aqui embaixo, né, está no estado de menor energia, então ela está em equilíbrio estável, certo? Ok, sim. Né? A derivada segunda, né, do potencial vai depender da escolha de V de x, né? Ou melhor, se eu pensar, vai depender da escolha de V de x menos E, que a gente chama por a chave aberta e fechada, só para economizar notação, ok? Porque daí no gráfico depois fica mais fácil. O que isso
quer dizer? Né? Eu tenho essa quantidade aqui, ó, entre chaves, né, que é o que determina a cara, né, que determina aquela curva, né, que eu acabei de mostrar. Né? Então, tanto o perfil de V de x quanto o valor de E vai definir, né, a construção dessa curva aqui, que é uma curva, né, de energia versus a distância. Né? Então, o que é importante no final das contas é a quantidade, né, V de x menos E, ok? Bom, então, o valor dessa quantidade, né, quando ela for maior do que zero, então a função psi de x para o lado positivo, né, diferente da mecânica clássica, né, aqui tem as opções de ter a função tanto com a parte positiva quanto com a parte negativa. Né? Então, quando, né, a v de x menos e é maior do que zero, né, significa que o potencial é maior do que a energia. Né? Então, o perfil da curva da nossa psi vai ser com concavidade, caramba, vai ser com concavidade para cima, né? E se a função for negativa, com concavidade para baixo. Que estranho. E, por outro lado, né, se a diferença, né, v de x menos e, for um valor negativo, né, significa que, né, a nossa psi vai ter um comportamento nessa região, com concavidade voltada para baixo, em direção ao eixo, né, e se a função for negativa, ela terá concavidade para cima. E o mesmo que acontece, né, nessa região onde a quantidade de v de x menos e é positiva, vai acontecer nesta outra região também, ok? Bom, vamos continuando aqui. Né, então, se eu analisar, né, o caso do exemplo, né, vamos pegar esta região onde ela tem concavidade voltada para baixo. Né? Então, eu tenho uma região onde, no intervalo, né, dessa região, a minha função psi ela tem uma concavidade para baixo. Né? Então, vamos, né, usar como exemplo 3 pontos aqui, x1, x2 e x3. Então, a derivada, né, dessa função em x1, ela é positiva, né, maior do que zero. A derivada no ponto x2, né, ela vai ser igual a zero, né, caracterizando aqui um ponto de equilíbrio, né? Como eu não estou falando ainda de movimento, né, como não é uma função, né, que depende de x de t, então, né, é só um ponto de equilíbrio aqui. E no ponto x igual a 3, a derivada é negativa. Né? Então, esses, né, comportamentos aqui vão ser necessários para a gente determinar, né, o comportamento da derivada segunda. Ok? Né? Então, eu posso, né, traçar muitas retas aqui e analisar o comportamento dela e definir, então, como que seria, né, a segunda derivada. Né? Então, no fundo, a gente está mostrando as possíveis variações da psi, né, que são determinadas, né, pelos valores de psi de x, de v de x. Né? Porém, né, de um ponto de vista mais gráfico. Né? Então, o que eu acabei de mencionar foi o seguinte, né? Eu tenho a função esta curva aqui, né? É a nossa psi de x, certo? As suas derivadas estão indicadas ali na figura, e quando, né, a gente vai para a segunda derivada, né, então a gente nota que no ponto x igual a derivada ela tem uma inclinação negativa, né?
Aí, se eu passar uma outra reta aqui assim, ela diminui um pouco a inclinação, só que permanece negativa, né? Aí depois, mais um pouquinho, né? Até ela passar, né, por um valor máximo aqui de inclinação. E aí depois, quando eu começo a deslocar, ela começa então a ter de novo, aumentar a sua inclinação, né? Então aqui, por exemplo, ela já aumentou bastante a inclinação. Então, aqui também não. Só para aumentar o número de informações aqui. Ok? Então, a inclinação ela é bastante grande, só que negativa. Ela diminui um pouco o valor da inclinação e depois volta a aumentar. Isso significa, né, uma curva, né, mais ou menos assim, ok? Então significa que a inclinação, vamos pensar que ela está abaixo do eixo X, né? Então ela tem um valor alto. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Então ela tem um valor alto negativamente, e depois esse valor vai diminuindo, passa por um mínimo e depois inverte, né? Então essa é a cara, né, da curva da derivada segunda, ok? Bom, já vai ficar claro a importância dessa análise aí, né? Então a gente ainda pode pensar, né, de uma outra forma, né? Então, em vez da gente escrever, né, carregar a quantidade v de x menos z, a gente pode lembrar, oh Jesus, a gente pode lembrar que a energia cinética, né, é E menos Vx, que é igual a P quadrado sobre 2m. Então a gente pode isolar o nosso P e escrever que o P, né, é a raiz quadrada de 2m que multiplica E menos Vx. Né? Obviamente, né, o P tem valor mais ou menos, né? Depois a gente considera o mais apropriado. Mas uma coisa que a gente pode notar que é o seguinte, se a quantidade V de x, né, a gente só vai obter, né, valores possíveis para P quando, né, o nosso V de x for menor do que E, ou quando E, né, for sempre maior ou igual a V de x, né? A gente pode imaginar, né, um contra-exemplo, né, pensando numa energia nessa posição, ou numa energia, né, onde essa curva não passa, né? Então, essas são situações onde o valor de P ele não faz, né, sentido. Como a nossa análise é sempre restrita a uma região do espaço, né, então, para essa determinada região, o nosso valor de energia, né, a gente pode considerar que a gente consiga encontrá-lo, certo? Então, eu tenho, né, três regiões, região 1, região 2, região 3, definida, né, pela posição x' e x duas linhas, e esta configuração aqui, digamos assim, é a configuração clássica, né, de um oscilador harmônico simples. Uma informação importante é que a partícula, né, que está oscilando entre x' e x duas linhas, classicamente ela não pode, né, assumir valores para além das regiões x duas linhas e nem valores menores do que x'. Então, classicamente, dada essa configuração, isso não é possível, ok? Então, as regiões de 1 e 3 são classicamente proibidas para essa configuração. Né? Então, as posições x' e x duas linhas são chamadas de ponto de transição.
né, é interessante que a gente vai notar uma diferença entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, exatamente nesse ponto, né, que eu estou explicando agora. Então, classicamente, a partícula vem, está sujeita a uma força restauradora, ela alcança uma posição máxima, porque, né, a energia potencial cresceu até, né, igualar a energia mecânica total, ou seja, a energia cinética desapareceu, ela perdeu o movimento, zerou o movimento, e aí depois ela volta, né, a ganhar energia cinética. Aqui a energia potencial é mínima e, portanto, a energia cinética máxima, e ela vem de novo, né, sofrendo uma força restauradora até retornar nesse ponto de equilíbrio aqui, ok? Bom, eu estou só revendo, né, o óbvio, mas o óbvio não é óbvio isso, né? Desculpa, não era isso que eu quis dizer. Eu só revi, né, o que a gente estudou lá em mecânica clássica. Porém, na mecânica quântica, né, esses limites não são bem assim, ok? É o que a gente vai ver mais adiante, né? Então, a equação de Schrödinger pode ser escrita de uma forma mais compacta, né, como sendo a derivada segunda, né, de x, que é igual a menos alfa ao quadrado psi de x, né, onde alfa ao quadrado, então, vai ser 2m sobre h cortado e menos v de x. A gente só está escrevendo a mesma equação de formas diferentes, né? E aí a gente tenta escolher o que é mais fácil de entender, né? Então, né, desse modo, né, o comportamento da função vai depender do sinal, né? Principalmente do sinal de alfa ao quadrado, certo? Então, a condição, né, da derivada no ponto x0 é igual a zero, né? Então, define, né, que o ponto x0 vai ser um ponto de máximo ou mínimo, né, de uma das parábolas da figura 3, né? E, portanto, né, a sua segunda derivada, né, no ponto x0, se for maior do que zero, vai ser o mínimo da função, né, como é o caso aqui. E se for, né, a derivada segundo for menor do que zero, vai ser o máximo da função, tá? Por isso que, né, a gente desenhou, né, essa curva ali atrás. A gente vai redesenhá-la aqui. Então, a função psi de x, né, ela pode ter né, essas características, e aí, portanto, né, essas características vai depender do valor de alfa. Obviamente, quando a função né, é negativa, né, significa a mesma coisa, só que multiplicado por menos 1. Né? Então, isso daqui, a parte de baixo, nada mais é do que um reflexo, um espelhamento horizontal. Isso. Um espelhamento horizontal da função de cima, né? Eu estou vendo que alguém está tentando abrir o microfone. Eu só peço, né, que aguarde um pouquinho. E daí já a gente, se for uma dúvida, né, eu tento responder depois. Ah, ok. Ok. Esse gráfico aqui eu já tinha, né, mais ou menos comentado, né? E aí, né, a gente pode pensar o seguinte: suponha que a função psi de x ela tenha, né, um comportamento de uma dessas três formas, né? Ou ela vem e termina na curva 1, ou ela vem e termina na curva 2, ou ela vem e termina na curva 3, né? Todas essas configurações podem ser soluções, né, para uma psi de x. Mas será que todas elas são válidas, né, segundo a construção que a gente está analisando, né?
Tá? A curva abaixo mostra o comportamento qualitativo de uma certa função. Então, né, por exemplo, em um determinado ponto x0, né, essa curva ela pode, a partir dali, se comportar de diferentes formas. Como a gente pode perceber, né, a curva 1, né, se a função psi de x ela tiver esse comportamento aqui, então a psi, né, o valor, né, dessa psi aqui, ela tende a infinito quando x tende a infinito. Então, conforme essa curva vai crescendo, né, essa curva aqui também vai aumentando, né, indefinidamente. O mesmo acontece, né, para o caso dessa curva aqui, né, a curva 2, certo? Conforme o valor de x aumenta, esses valores, né, explodem, ou para mais infinito, ou para menos infinito. Então, uma verificação interessante, né, uma curva interessante seria a curva número 3. Né? Então, se a minha psi de x, né, tiver um comportamento que não diverge, né, no infinito, né, então ela pode ser uma boa solução. Né? Lembra daquelas condições que a gente falou na aula, né, passada, né? Finita, unívoca e contínua, né? Então, se ela diverge, né, em um determinado ponto, ela deixa de ser contínua, certo? Bom, então fica digamos assim, não é óbvio, né, dessa forma. Peraí. Então fica visível, né, que a inclinação, né, da curva em psi de x igual a zero vai determinar se a solução é aceitável ou não. O que ele quer dizer com isso, né? Suponha que a minha função psi de x, né, ela tenha esse comportamento aqui. E aí, dependendo, né, do valor em um determinado ponto, né, a minha função ela pode se comportar assim, assim ou assim. Né? Então, existe, vamos pensar assim, existe uma inclinação que nos leva a uma solução aceitável, que é a solução do tipo 3. Né? É isso que ela quis dizer. Né? Então, escolhendo corretamente o valor da derivada, né, em x, então é possível obter um psi, né, cujo comportamento nos leva a um resultado finito. Né? Ela tende a zero e, portanto, finito. Né? Então, a psi, né, tende a zero quando x tende a infinito na curva 3. Né? Então, essa psi, né, aceitável, digamos assim, vai depender da escolha do valor de e. Ok? A outra informação importante é que esse valor de e, né, digamos assim, determina como essa curva vai se comportar, né, se ela vai se comportar como a curva 1, a 2 ou a 3. Né, a gente prefere aquela que tenda a um valor finito, que é o caso da 3. E a outra característica importante é que não significa que só existe um valor para e que vai determinar uma função que ela seja finita, né? A função vai tender a um valor finito, quando x tende a infinito, né? Então, isso é também uma característica interessante e, no fundo, aceitável, né? Bom, como poderia ser essas funções? Aqui, né, vamos, né, considerar que a gente tem essas três funções que são aceitáveis e estão relacionadas a um determinado valor de e, certo? Então eu tenho a psi1, a psi2 e a psi3, né, só para frisar, a psi1 é essa daqui, ok? Vamos imaginar que elas estão limitadas
né, por x' e x duas linhas. A psi2 é que tem esse comportamento aqui, ela vem, né, começa com um valor negativo, passa por um zero, inverte o sinal e morre, né, para valores maiores, né, do que esta região aqui. A outra função, né, que também se enquadra nessas características é a psi3. A psi3, ela vem, começa negativo, inverte, tem o máximo positivo, inverte de novo, tem outro máximo negativo e depois a função morre também. Bom, essas funções a gente consegue, né, escrever e determinar, né? Então essas três funções são funções aceitáveis, né, para a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Outra informação interessante é o seguinte: se a gente pegar num ponto qualquer, x igual a zero, por exemplo, então nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, as três funções apresentam o mesmo valor, certo? Então, se eu projetar o valor dessa função no eixo da psi, então elas vão ter o mesmo valor para psi, ok? A diferença está na inclinação. Então, se eu pegar aqui, ó, esta aqui seria a inclinação da psi1 neste ponto. Aí, se eu pegar aqui, cadê? Não mudou de cor. Essa daqui seria a inclinação, vamos tirar. Essa daqui seria a inclinação da psi2. A gente vê que é um pouco mais inclinado que a psi1, certo? E por fim, a gente tem uma inclinação, né, bem acentuada, né, para psi3, né? Então as derivadas, mesmo ela, veja que interessante. Nesse ponto, as três assumem o mesmo valor de psi. Porém, as suas derivadas apresentam valores diferentes, ok? E somente, digamos assim, somente essas três funções aqui, que se enquadram nesse intervalo, são soluções aceitáveis, né? Ok. Para não estender muito, porque já são 10 e 12, né? Então, como, né, eu tinha sublinhado, né? Então, a derivada primeira, né? E, consequentemente, o módulo da derivada segunda no ponto x igual a zero, da psi2, né, vai ser maior do que a derivada segunda em x igual a zero da psi1, né? Isso significa o quê? Significa que a diferença, né, v de x menos e2, o módulo dessa diferença vai ser maior do que v de x menos e1, ok? Então a gente conclui, né, dessa desigualdade que e2 é maior do que 1 no ponto x igual a x0, certo? Só recapitulando aqui, então. Então, nesse ponto, né, apesar da psi ter o mesmo valor, ou seja, ela tem o mesmo valor, mas ela está condicionada à diferença v de x menos e. Então, existem configurações em que a v de x menos e pode levar a valores iguais. Vamos pensar assim, eu aumento um pouco a v de x e diminuo um pouco e. Ou o inverso, né? Aumenta um pouco e, diminui a v de x. De tal forma que a diferença entre as duas seja nos leve ao mesmo valor. E aí quando eu faço, né, a derivada, né, da psi1 tem
uma inclinação menor do que a da Psi2, que é menor ainda que a da Psi3, consequentemente, né, a derivada, o valor absoluto dessa derivada da Psi1, a derivada segunda da Psi1, vai ser menor do que a derivada segunda da Psi2, que vai ser menor do que a derivada segunda da Psi3. Isso é uma informação importante, né, porque a gente pode tirar que E2 é maior do que 1, e também, pelo mesmo raciocínio, a gente tira que E3 é maior do que 2, e consequentemente maior do que 1, já que E2 é maior do que 1, certo? Bom, então a gente conseguiu, sem fazer conta nenhuma, digamos assim, só fazendo uma análise matemática, determinar que algumas funções são possíveis, né, desde que nos limites de x tendendo a zero, né, a menos infinito ou a mais infinito, elas tendam a um valor finito, e aí a gente vai à procura de tais equações, né, e que existe, né, também, para cada uma dessas curvas, uma diferença entre os valores de energia, certo? Bom, então da análise que a gente, né, acabou de fazer, né, fica evidente as diferenças, né, E2 menos E1, E3 menos E2 e E3 menos E1, certo? E essa razão, né, essa diferença entre esses valores, não são valores infinitesimais, né? São valores, né, quantizados, digamos assim. Né? Então, portanto, os valores possíveis das energias, né, definem um conjunto discreto, ok, de valores. Né? Então, quando a gente vai à procura das autofunções que obedecem ou se enquadram nas condições que a gente determinou na aula anterior, então a gente encontra um conjunto de equações que depende, né, do valor da energia, e quando a gente verifica o valor dessa energia, essa energia é quantizada, ela forma um conjunto discreto, certo? Né? Então, em resumo, né, para uma partícula se movendo sobre a influência de um potencial V de x, né, vai existir soluções aceitáveis da equação de Schrödinger independente do tempo, somente se a energia das partículas forem quantizadas, né? Isto é, a solução está restrita a um conjunto discreto de energia, E1, E2, E3 e assim por diante, certo? E essa, né, afirmação, né, continua sendo válida, né, por o nosso exemplo da molécula diatômica, ok? E a gente pode ilustrar, né, esse resultado anterior da seguinte forma. Quando, né, a gente analisa o potencial desse tipo, né, a gente verifica que existem alguns valores de energia cuja a função que descreve esse comportamento, ela é bem comportada assim, ela atende, né, às condições que a gente colocou na aula passada. Então, para um determinado valor de energia E1, eu tenho uma função psi de x, para um determinado valor de energia E2, eu tenho uma outra função, E3 também, e assim por diante. Até, né, que eu chegue, né, a um valor de energia potencial limite. Né? Então, a partir, né, desse valor aqui de potencial limite, aí sim a energia deixa de ser discreta e passa a ser contínua. Mas, né, na prática, né, esses valores aqui, né, são valores que tem que levar em consideração uma estrutura, são muitos níveis, digamos assim. Então, quando a gente começa a analisar níveis mais menores, né, vamos pensar assim, de energia,
Então a conclusão, né, vai ficando um pouquinho mais, né, difícil, digamos assim. Mas enfim, de qualquer forma, o resultado é esse. A outra coisa interessante, né, é que esses valores, né, E1, E2, E3, existe uma diferença entre eles, e esses valores vão diminuindo, né, conforme chega ali. Aqui no desenho talvez não ficou muito bem representado, né, mas esse valor diminui, depois a distância entre esses diminui, né, depois diminui mais um pouco, né, então conforme a energia vai aumentando, a distância entre duas energias consecutivas também vai diminuindo, né? Por isso que o valor dessa energia, né, muitas vezes é um E 20, 30, muito alto, né? Como estou usando o exemplo. Então, há apenas um número finito de valores discretos de energia que satisfazem a condição quando a energia é menor do que um valor limite para o potencial, né? Então, para valores maiores do que VL, né, a situação muda, a partícula deixa de estar ligada, né, e os possíveis valores de energia deixam de ser quantizados e passam a ser distribuídos continuamente, né. Uma outra informação, né, que está embutida aqui nessa análise é também que quando essa energia, né, que eu estou considerando, ela estiver num patamar acima, né, aqui assim, significa que a partícula também, né, tem energia maior do que a energia potencial. Então, digamos assim, ela sente potencial, mas ela não vai estar presa a ele, né, tirando esse limite do lado de cá, né. Então, é como se, né, a partícula, né, viesse do infinito, ela só sente uma força maior, né, de repulsão quando ela bate nesse ponto. E aí ela volta, né, volta com o movimento contrário à posição inicial. Enquanto esse nível estiver nessas condições, então ela sente, né, uma força repulsiva nessa posição e uma força atrativa nessa posição. E aí a gente diz que a molécula está ligada, né? Então, quando esse nível está acima, ela deixa de estar ligada, ok? O que mais? Então, né, resumindo, para uma determinada função v de x, a gente só pode, né, obter autovalores que sejam quantizados, E1, E2, E3, até um valor En, certo? Ou seja, aquela quantidade, né, v de x menos z, ela é quantizada, né? Por quê? Porque é uma condição da autofunção que é a solução da equação de onda, certo? Então, isso corresponde, né, a então, para cada valor de energia, que a gente chama de alto valor, existe uma autofunção psi de x. Lembrando que a psi de x, né, depende, né, da diferença v de x menos e. Então, né, para cada valor da autofunção, para cada valor de energia, né, eu tenho uma autofunção psi1 de x, psi2 de x, psi3 e assim por diante. Né? Então, eu tenho uma autofunção, eu tenho um autovalor, e lembrando que a solução que a gente definiu, né, a gente pega a equação de Schrödinger dependente do tempo, faz a separação de variáveis, e a gente acha, né, a gente sugere que a psi-zona de x seja uma função psi de x vezes uma psi de t, a gente faz a separação de variáveis, e a gente mostra, né, que realmente elas podem estar desacopladas, né, digamos assim, e a gente acha uma função que é do tipo psi de x vezes uma φ de t. Mas daí, com a separação de variáveis, a gente descobriu que essa
φ de t tem uma cara. A cara dela é exponencial de menos i e t sobre h cortado, certo? Então, a psi de t, né, a sua dependência temporal, depende do valor da energia. Quando eu volto, né, a reescrever a nossa psizona, né, então eu tenho uma psi de x, uma psi de x vezes a exponencial de menos it menos ie sobre h cortado vezes t, só que só são possíveis valores de energias discretos, ok? Como E1, E2, E3 e assim por diante. Então, consequentemente, a minha psizona, ela também é discreta. Então, eu escrevo que existe uma função psi1 de x de t, que pode ser escrito como psi1 de x, exponencial de menos ie1 t sobre h cortado. Existe uma também que é uma psi2 de x, que depende da psi2 de x, psizona 2 de x de t, e assim por diante, como está escrito nessa linha de cima, certo? Então, a gente analisou o comportamento da psi, verificou que para que uma função psi de x cumpra, né, os requisitos, né, de ser finita, unívoca e contínua, ela só é verdade quando quando a diferença, né, v de x menos e, está relacionada a valores discretos de energia E1, E2 e E3. Consequentemente, né, a nossa psizona de x, que é a solução da equação de Schrödinger, também se torna uma função discreta, ok? Então, cada uma, né, dessas funções aqui, ela vai ser uma solução da equação de Schrödinger, né? E a gente diz, né? Deixa eu só... a gente diz, então, que esse número aqui é um número quântico, né? O nosso n. Então, vai definir o estado da nossa partícula, ok? Tudo... Então, basicamente, né? A aula é essa. Então, só vou tentar fazer um resumo aqui para a gente encerrar. Né? Então, a gente construiu a equação de Schrödinger completa, a partir de argumentos com base na teoria de de Broglie e Einstein, né? E da conservação da energia, supondo, né, que aquela partícula tinha uma função de onda que descrevia o seu comportamento. Por isso que a gente chega numa equação de onda. Depois, a gente vai à procura da solução da equação de onda de Schrödinger e, como uma primeira tentativa, a gente sugere que a equação de Schrödinger, como ela tem uma dependência espacial e temporal, ela está, digamos assim, ela tem uma autodependência muito forte, então a gente sugere que pode haver, né, uma psi de x, ou seja, uma função que é a solução daquela equação, que possa ser separada em uma parte espacial e uma parte temporal. A gente faz a separação de variáveis, consegue, né, resolver a separação de variáveis e acaba encontrando, né, uma cara para a nossa psi de t. A gente só não acha uma cara para a psi de x porque a gente precisa saber como é a dependência do potencial, ok? Hoje, na aula de hoje, a gente deu como exemplo um potencial de uma molécula diatômica, certo? Mas, né, a gente vai ver outros tipos de potenciais mais simples. Né? Então, agora eu já tenho uma função psi de x de t, que é solução da equação de Schrödinger. Né? Eu já conheço, digamos assim, a parte temporal, consegui separar... Ah, desculpa. No meio do caminho, esqueci de dizer que a gente conseguiu escrever a equação de Schrödinger independente do tempo. A partir da equação de Schrödinger independente do tempo, a gente reconstruiu a psi de x de t
né, e foi à procura de possíveis soluções para psi de x de t. Só que essa função, ela tem alguns condicionantes para ser uma solução, que são aquelas condições que a gente falou na aula passada, ser finita, unívoca e contínua. Considerando essas características, a gente chega à conclusão de que só é possível, né, que existe algumas funções, né, que são aquelas assim, a psi1, a psi2 e a psi3 que eu desenhei ali, elas enquadram nesse comportamento, mas essas funções, elas dependem de um valor preciso da energia, certo? E a gente então descobre que a energia, né, que vai definir a nossa psi de x, ela é quantizada, né? Ou seja, a nossa psi de x depende de um valor de energia que, né, é quantizado. Sendo assim, a psi de x de t também é quantizada. Portanto, né, as equações que são soluções da equação de Schrödinger são soluções, né, que têm um formato quantizado para a energia, certo? Isso é um resultado impressionante, é um resultado ótimo, porque a gente já, né, estudou isso lá nas moléculas, na estrutura atômica, né, de Bohr, de Rutherford, Bohr e toda aquela companhia ali, que a energia, né, por outros argumentos, a gente verificou que a energia era quantizada. E aqui a gente verifica novamente que a energia é quantizada na configuração, né, na interpretação da função de onda e da equação de onda de Schrödinger, ok? É isso por hoje.